nesse momento. Para isso, a gente vai desativar o microfone de todos, tá? E antes de iniciar, a gente gostaria de agradecer a presença de cada um nessa noite, que possamos juntos aproveitar ao máximo esse momento, tá bem? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa imensa bênção e essa imensa oportunidade de estarmos juntos, Pai, em união ao Senhor, com o intuito de aprender mais sobre a sua palavra. Que nesse momento, Pai, o Senhor abra nossos corações e nossas mentes, para que possamos, Pai, aprender mais do Senhor e da sua palavra. E não somente aprender, como praticar em nossas vidas. Agradecemos a vida de cada jovem aqui presente, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Então vamos louvar o nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabe que o Senhor é Deus, e eterno a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabe que o Senhor é Deus, e eterno a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só, meu desejo é ver reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém.
Montanhas e vales e vistas imensas são obras da mão do eterno Senhor. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. As flores, as aves, o céu todo azul são obras do Mestre que hoje se vê. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. O sol e a lua, o belo arco-íris, sinais do carinho de Deus Criador. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. Boa noite. Convido a todos a uma oração neste momento. Grandioso Senhor, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento abençoado, onde podemos orar, podemos louvar o Teu nome e ouvir a Sua palavra. Neste momento, ó Deus, damos graças e pedimos ao Pai que o Senhor continue conduzindo essa reunião, que possamos estar, ó Pai, de coração aberto para ouvir a Tua palavra durante essa reunião. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Boa noite, meu nome é João, estou aqui neste momento fazendo parte do Projeto Timóteo aqui em Niterói, mas nasci na cidade de Bauru. Estou aqui para apresentar o professor dessa noite, que eu tive o prazer de conhecer em 2014, na cidade de Campo Grande, o José Luiz, mas ele é conhecido como Zé. Muitas pessoas chamam ele como Zé para facilitar na hora de chamá-lo. E eu tenho o prazer, no caso, né, de chamá-lo de meu professor, pois eu estudei com ele lá na Sercris durante 2 anos. Ele é esposo da Isabel e pai da Duda. Eu conversei com algumas pessoas e dizem que ele é um excelente esposo, e eu acredito nisso, e também um excelente pai, porque o exemplo que ele dá junto com a filha dele realmente demonstra esse amor. E não posso esquecer da cachorrinha deles também, a Cristal. Poderia falar muitas coisas sobre o Zé, mas o momento aqui é só realmente apresentá-lo a todos. Espero que todos gostem da aula dele. Ele é um excelente professor, pregador, e se tenho algo a dizer é que ele tem total certeza daquilo que ele faz, porque ele maneja muito bem a palavra de Deus. Posso dizer que ele é uma enciclopédia bíblica. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos. José Luiz, não sei se eu sou o aluno mais qualificado para isso, mas com certeza você é o meu melhor professor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas, para que possamos crescermos juntos. Tá com vocês, Zé. Obrigado, João. Quando falaram que você ia falar, me deu um frio na espinha, mas graças a Deus deu tudo certo. Sobrevivi a mais uma, né? Então, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, né? Tá bom o som aí? Então, é um prazer, né, muito grande estar aqui com vocês, participando, né, desta
essa reunião de jovens, né, onde temos o privilégio, né, de conversarmos aqui sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, né, assim, hoje eu não vou, com vocês, eu não vou ler muitas passagens, eu quero mais falar algumas coisas, né, então a gente não vai sair aí fazendo, né, uma exegese hermenêutica em vários textos da Bíblia, mas eu conto muito com a participação de vocês. Então, assim, é muito importante para mim vocês aí participarem, né? Eu não quero ficar falando aqui, quando eu fazer uma pergunta, eu só ouvir os grilos aqui perto de casa. Então, assim, por favor, sintam-se à vontade para expressar a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre o que eu vou estar perguntando, comentando. Então, assim, conto com a participação de cada um de vocês. Então, realmente, esse estudo só vai fazer sentido se vocês colaborarem com ele, ok? Então, eu vou abrir aqui uns slides, né, porque vai ficar mais fácil talvez para vocês me acompanharem aqui com uns slides aqui, né? Então, deixa eu só. Todo mundo está tendo acesso aos slides aí? Está conseguindo ver a tela? Tá certo aí, Renan? Bom, em primeiro lugar, cuidado com o tema, tá? Jovens também se cansam. Não é se casam, não, tá? Eu não tenho nada contra casamento, mas como são jovens solteiros, então jovens também se cansam. Se você engolir um N aí, você está casado, né? Então, eu quero, né, falar um pouquinho sobre essa questão, né? E o que tem a ver com jovens também se cansam? Então, posso pedir para alguém, por favor, ler esse texto aí de Isaías, capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Posso ler? Por favor. Valeu, Ele José. fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 a 31. Obrigado, Josué. Então, o versículo 30 fala, até os jovens se cansam. Então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto especificamente, vamos definir algumas coisas aqui, né? Eu acho que vocês já andaram trocando uma ideia entre vocês sobre algumas perguntas que eu mandei, né? Como que vocês podem definir o que quer dizer ser jovem? Será que juventude é uma cronologia? Eu só defino juventude pensando em número de dias, né? Ou como que eu poderia definir? Quero ouvi-los. Vocês conversaram entre vocês sobre essa pergunta aí? Alguém chegou a quer dar uma definição pessoal, né, como podemos definir ser jovem? Tá sem som. Se alguém está falando, tem que ativar o microfone. Jovem, esses dias eu estava fazendo um estudo com uma professora e a gente teve que fazer justamente essa classificação cronológica. Eu acho que ela facilita muito por causa dos compromissos que você teve que assumir ou experiências que você teve que passar em certa idade. Mas eu imagino que essa ideia de jovem cronológico seja recente
não condiz com os escritores bíblicos. Tinham outra ideia, cronológica no caso. E alguém gostaria de arriscar alguma definição? O que vocês acham dessa aqui, ó? Ser jovem é querer viver a vida como se o amanhã não existisse. Ser jovem é querer ultrapassar limites, desprender-se da tutela dos pais e tornar-se independente. Acima de tudo, ser jovem é extravasar, geralmente só para contrariar. Ficou muito distante do que vocês imaginam que é ser jovem? O que vocês acham? Eu acho que essa frase tem algumas coisas a ver, sim, com que, pelo menos eu e eu acredito que outras pessoas têm experimentado da juventude. Mas outras coisas não, né? A gente, na verdade, os adolescentes devem ter essa ideia aí de ultrapassar os limites, de extravasar e coisas assim. Mas aí chega na real idade da juventude e a gente vê que não é esse arco-íris, né? Sim, Todo aí. Eu concordo então, com você. Eu estava falando para as meninas, eu acho que atualmente o ser jovem está mais ligado à cronologia do que com as atitudes em si. Porque a gente tem várias pessoas de 23, 24 anos com coluna de 75, né? Sim. E aí dizem que a gente é jovem. Mas... E vice-versa, né? Exatamente. Então, eu acho que essa ideia imposta aí nessa frase vem muito de adolescentes. Beleza. Obrigado aí. Então, outra pergunta, então. Como você pode definir, porque o texto falou jovens também se cansam, ou, né, pensando numa outra palavra, jovem se desanima. O que é estar desanimado, né? Então, sendo um pouco mais literal, né? Desanimado é desprovido de ânimo, sem entusiasmo. E muitas vezes o ânimo às vezes é associado à coragem, né? Então, muitas vezes estar desanimado é estar desencorajado a fazer algumas coisas. E uma terceira definição ainda, para a gente trabalhar um pouquinho dentro desse texto, ele fala como você pode definir o que quer dizer pessimismo. Eu acho que eu não passei essa pergunta para vocês, mas o pessimismo muitas vezes é um estado de espírito, né? Assim, hoje você pode estar pessimista, amanhã você pode estar otimista, né? Então, pessimismo é o oposto, né, de otimismo, que muitas vezes se caracteriza por ver as coisas sempre pelo lado negativo, né? A gente acaba vendo o pior das coisas e não o melhor. Por que eu estou fazendo todas essas definições aí? Porque a vida cristã é uma vida complicada, né? Assim, a vida cristã é uma vida em que temos que tomar muitas decisões e tomar decisões não é fácil. Tomar decisões exige, né, muitas coisas, por causa das suas consequências. E muitas vezes a fase entre a adolescência e a juventude é uma fase mais difícil ainda. Além, a fase adulta é difícil, a fase, vamos dizer, de adolescente é difícil. E na fase da transição, né, que eu chamaria isso de juventude, né, essa transição da adolescência para a fase adulta, existem várias decisões a serem tomadas, né? Quando jovens estão assim
muitas vezes se desprendendo dos seus lares, saindo da casa dos pais e começando a viver uma vida um pouco mais independente. Quais são algumas decisões difíceis que vocês, jovens, já tomaram na vida de vocês ou ainda precisam tomar, né, que são difíceis? Vocês podem me ajudar com alguns exemplos? Acho que uma clássica é qual carreira seguir, né? O que eu vou Sim. estudar, o que eu vou fazer. Exatamente, já é a primeira da lista. A escolha da profissão, né? Assim, é uma fase, né? Não é qualquer um que já sabe que quer ser psicóloga, né, Amanda? Aí já, né? E manda ver, né? Às vezes, e na Secris a gente tem tido experiência de jovens que chegam com a certeza de que vão fazer. O microfone do José ficou mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, a escolha da profissão é talvez uma das mais difíceis, né? O que mais? Me ajudem aí. Qual foi outra decisão que vocês já fizeram que é difícil? Fala aí, Josué. Você está querendo falar alguma coisa? Eu sempre quero falar. É que eu não tomei grandes decisões, na verdade. Eu estou começando a ter que tomar. Uma das decisões que eu tenho tomado é investimentos a se fazer, mas ainda são coisas futuras, sabe? Sim. Não são coisas para agora e até o momento não tive grandes coisas. Chamaria isso de responsabilidade financeira, né? Perfeito. É uma decisão difícil. Era mais fácil quando, né, a gente tinha nossos pais, né, pensando nos boletos e a gente só no boletim escolar, né? Daniel? Não, eu ia falar que pensando assim no jovem em geral, uma decisão que eu vejo que tem que ser tomada com muita cautela, que é difícil, é escolher com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar, com quem você vai construir sua família, né? Eu vejo que é uma decisão que tem que ter muita sabedoria, né, para fazer. São decisões que, assim, é uma decisão que não vai afetar o dia de amanhã, mas todos os dias de amanhã, né? Então, assim, realmente é uma decisão difícil, importante, né? Que te leva para o céu ou para o inferno, né? Assim, rasgando o verbo logo de uma vez, é por aí, né? Que mais? Essa decisão aqui é uma decisão difícil? A decisão de sair de casa? Nos dias de hoje, a gente vê alguns jovens aí de 40 anos em casa ainda, né? Na casa dos pais, na verdade, né? O trabalho, né? Tem, às vezes, a escolha da profissão ou a escolha de que trabalho eu vou querer realizar, né? Necessariamente não é a minha profissão definitiva, mas aonde que eu vou trabalhar para poder fazer algo diferente ou ter o meu sustento. Essa responsabilidade financeira aí que o Josué falou. Daniel falou sobre namoro, casamento. Então, realmente, são decisões difíceis, né? São decisões que realmente, muitas vezes, vão trazer uma pressão, né, para cima de vocês, né? E uma coisa que eu quero falar hoje à noite para vocês, pensando nesse texto de Isaías, o texto fala que jovens se cansam. Então, muitas vezes o ter que tomar essas decisões, o ter que assumir responsabilidades, compromissos, sair de casa, né, muitas vezes vai fazer com que vocês tenham que um desgaste além do normal, que vocês não tinham na fase de, vamos dizer, adolescência, e muitas vezes essas coisas podem desanimar, né? Meter medo em vocês, jovens.
E às vezes vem a pressão, né? Às vezes vocês vão ouvir pessoas falando, vocês são jovens, e jovens não podem desanimar, jovens não podem sentir medo. Vocês têm força, vocês têm vigor, vocês estão na flor da idade, né? Então, muitas vezes, né, vocês vão ouvir, ou vocês já estão ouvindo, uma pressão da parte de muitos, vamos dizer, adultos, né, de que vocês jovens não podem desanimar, vocês não podem sentir medo, vocês não podem sentir um pouco de ansiedade, de desânimo, né? Então, o meu objetivo nessa noite é confortá-los, dizer que não é bem assim, né? Se isso é verdade, tem alguma coisa errada com a Bíblia, né? Porque nesse texto aí que a gente leu, o versículo 30 fala, né, o versículo 29 fala, ele fortalece o cansado, Deus dá vigor ao que está sem força. E aí, quem ele usa como referência de cansado e sem vigor? Até os jovens se cansam, até os jovens ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem. E o que eu quero dizer nessa noite para vocês é que existem momentos na vida de vocês jovens, existem situações na vida de vocês jovens que vai trazer desânimo, que vai trazer cansaço, que vai trazer muitas vezes decepções. E muitas vezes vocês vão ser cobrados como se vocês não pudessem sentir isso. Outro problema é que, né, muitos vão dizer, vocês não podem errar. Principalmente vocês jovens cristãos, vocês cristãs, que têm, né, já uma vida de compromisso na igreja, vocês que têm uma vida de serviço na igreja, muitas vezes acabam sendo exigido de vocês, né, o não errar, o não desanimar, o não sentir medo, né, como se vocês não tivessem o direito de fazer coisas erradas. E o que eu quero dizer é que esse é o momento. Agora, vocês jovens, esse é o momento que vocês vão ter oportunidade de errar em escolhas que vocês vão fazer, porque vocês estão aprendendo. Às vezes, pessoas que já fizeram um monte de escolhas erradas ficam cobrando que os jovens nunca errem, né? Então, o momento de vocês cometerem erros, o momento de vocês muitas vezes derem até cabeçada, é agora. Eu sei que é esse também o momento que muitas vezes vocês vão questionar: será que a vida cristã realmente vale a pena? Será que todo esse tempo que eu tenho gasto, investido, passado com a Irmandade, né, com a igreja, com essas reuniões de jovens, será que está certo? Será que eu não poderia estar investindo esse tempo em outras coisas? Afinal, a vida é curta, a vida precisa ser vivida. Estamos sendo bombardeados com essas mensagens na mídia, na faculdade, em todos os lugares. Então, esse é o momento em que vocês têm dúvidas. Esse é o momento em que, de repente, muitos jovens chegam a falar, olha, já deu, não aguento mais. Às vezes saem da igreja, às vezes querem viver uma experiência que nunca viveram. Às vezes querem experimentar coisas que nunca experimentaram no mundo, né? Muitos acabaram crescendo em lares cristãos e querem experimentar coisas que a igreja nunca permitiu e acaba, às vezes, ficando cansado, desanimado, em dúvida com uma série de coisas. O que eu estou dizendo é que este é o momento. O momento é agora, né? O momento
é agora para que vocês têm que tomar decisões na vida de vocês. Eu não estou falando, não estou aqui incentivando ninguém a fazer nada de errado, né? Eu não estou aqui incentivando ninguém a dar cabeçada. Eu estou tentando dizer que se existe um momento na vida de um ser humano que ele tem, vamos dizer, habeas corpus para fazer algumas coisas, é esse, né? É esse, porque às vezes a gente vê algumas pessoas que viveram uma juventude muito frustrada. E aí você vê o cara com 50 anos, de repente a mulher com 50 anos e vivendo uma adolescência meio louca, como se, né, bem sem noção, né? Vocês devem já ter percebido isso, e agora com redes sociais isso fica mais exposto ainda, né? Então, assim, o que eu estou dizendo é que o momento para vocês viverem as coisas é agora. E não quando vocês estiverem já com uma vida mais estabelecida. E eu queria que vocês entendessem que o que realmente importa é como que você vai lidar com essa situação. Como que você vai deixar que situações como essa, de incerteza, de desânimo, de dúvidas, de cansaço, como que você vai deixar que situações como essa afete a sua vida, né? Que tudo isso possa trazer o quê? Um amadurecimento para você, um compartilhar com outras pessoas essas dificuldades ou um afastar de Deus e da igreja. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, eu queria que alguém lesse, por gentileza. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Está aí na tela, ou se você quiser ler diretamente na sua Bíblia, fique à vontade. Um de cada vez. Posso ler? Sim, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Obrigado, Mateus. Temos que ter consciência de que a vida é feita de fases, né? Fases que vão passar. E nesse dia a dia, passamos por fase onde sentimos solidão, tentação, críticas, rejeições, falta de confiança. São momentos que não são constantes, são momentos que passam pela nossa vida. Como esse texto que fala, existe tempo de falar, de ficar em silêncio, de amar, de se aborrecer, tempos até de guerra e de paz, né? Às vezes a gente até ouve músicas assim, né? Quero ouvi-los. O que esse texto e o que eu falei até agora, o que faz você pensar em tudo isso? O que essas palavras, quais os impactos que esses textos e essas palavras fazem para você? Bem, olhando para o texto e pensando no que tem sido proposto, né, sobre a possibilidade de ficar desanimado, de errar,
há o tempo para isso também, né? Há o tempo para estar desanimado, para estar, de certa forma, cansado, né? Para que haja, no outro tempo, o refrigério, a alegria, e haja também, no outro tempo, o amadurecimento por esse tempo de desânimo e de cansaço que foi passado, né? Então, penso que pode ser, olhando para o texto e vendo que está sendo falado dessa forma. Obrigado, Mateus. Mais alguém? Comentar que o tempo ele está envolvido em várias coisas, né? O tempo que qualifica, separa vinho de suco, é o tempo que prova as relações, é o tempo que cura os desafetos. Esse texto de Eclesiastes ele é emblemático, acho que por isso, porque ele nos lembra que talvez não cíclico, mas todas as coisas passam, elas vêm e passam. Então, um exemplo que eu tento fazer todas as vezes, se puder pensar assim, é a afta, né? Às vezes eu fico pensando, tá doendo agora, mas próxima semana já vai ser outra afta, não vai ser mais essa. Então, o tempo, ele é uma coisa a ser considerada, às vezes, para a gente olhar o que já passou, ver o que está chegando e considerar a possibilidade de aceitar que naquele momento a coisa está difícil e não olhar para essa dificuldade, mas tentar enxergar possibilidades de aprendizado, possibilidades de superação, saídas, né, que o próprio texto bíblico diz que Deus provê. Uma coisa que eu quero incentivar vocês, eu acho que assim, essa reunião já mostra que vocês estão fazendo isso, mas eu quero reforçar. É o seguinte, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de incerteza, de insegurança, de cansaço. E vocês, jovens, têm todo o direito de sentirem tudo isso. Não é pelo fato de terem tanto vigor que vocês não podem se abater. Mas eu quero convidar vocês a terem uma pessoa, né? Ou, quem sabe, 2 pessoas que vocês pudessem desenvolver um tempo de conversa semanal, quinzenal, mensal, mas no mínimo uma vez por mês, né? O ideal seria, se for possível, até mais. Você ter alguém que você possa conversar e falar sobre as suas frustrações, sobre o seu desânimo, sobre o seu cansaço. E eu não estou falando alguém com 80 anos, não. Eu estou falando alguém, né, que pode ser um pouco mais velho do que você, ou até alguém, um jovem que nem você, que você respeita, que você tem liberdade para falar sem que a pessoa, né, coloque no Boas Novas da igreja. Mas é importante você desenvolver o hábito de falar para as pessoas, né, dessas dificuldades que a juventude traz na hora de tomar decisões, como as decisões que a gente listou aqui, que a gente comentou aqui. Eu queria compartilhar um outro texto ainda dentro aqui da aula para vocês. Peraí, deixa eu conseguir abrir. Esse negócio funciona quando ele quer, né? Deixa eu lá. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo está citando uma série de coisas negativas que aconteceu com ele. E ele fala no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo, o superapóstolo de Jesus, muitas vezes, depois de ser apedrejado, espancado, insultado, perseguido, ele se sentiu angustiado,
se sentiu com medo, se sentiu com dúvida e ele viu toda a sua fraqueza. E com isso ele viu que ele não é nada, mas quem é alguma coisa é o Espírito Santo que habita nele. Ou quando ele se sentia fraco, ele se sentia fortalecido por Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo Paulo, um apóstolo de Jesus, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, estabeleceu igrejas na Ásia, na Palestina, na Europa, né? Ele sentia-se fraco. Então, permita-se sentir fraco. Permita-se sentir, muitas vezes, limitado. E com essa permissão, procure ajuda. Não se cale. Né? Não se sinta mal por estar mal, mas se sinta mal por não procurar ajuda, não procurar alguém com que você possa compartilhar isso. Bel? Eu sei que a gente às vezes tem experiência ruim de procurar alguém mais velho para conversar e de repente essa pessoa faz aquela tempestade, né? Você vai contar algo e aquela pessoa fica horrorizada. Mas isso que o Zé Luiz falou é muito importante. Procure alguém que vá conversar com você e que não vá te direcionar dizendo que você já está no inferno, né? Porque, na verdade, todos nós passamos pelos momentos de dúvidas, todos nós temos a incerteza, todos nós cometemos o erro. Então, até mesmo vocês, né? Quando alguém procurar por vocês, mostre compaixão pela pessoa, mostre para a pessoa que você está ali para apoiá-la, né? É muito importante isso, você ser apoiado e ter alguém que te apoie, né? Então, eu gosto muito de, quando eu converso com alguns jovens, quando me procuram, contando coisas que eles estão sofrendo, coisas que eles fizeram e que acham que isso vai determinar a vida deles, alguma coisa, eu sempre penso que nada que eles me contarem vai me surpreender, vai me deixar horrorizada, nada que não haja solução, né? Então, eu gosto muito de conversar com os jovens, de dizer, olha, já passei por essa idade, eu sei como são as coisas, eu sei como são as frustrações, e isso não determina quem você vai ser, determina que você está buscando, está procurando. Então, eu incentivo sempre a ter uma pessoa, a procurar realmente ajuda, mas uma ajuda que realmente vá segurar nas tuas mãos, vai falar o que você precisa, mas sem te jogar mais para baixo, né? Então, é importante que vocês façam isso e que vocês procurem por isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Deixei essa tela enquanto a Isabel estava falando, porque fala que todos nós, independente da idade que temos, precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus e nos ajudem a superar as dificuldades. Eu quero terminar, né, falando de uma experiência que eu tive, né, a Isabel e eu tivemos há uns 2 anos atrás, né, 1 ano atrás, a gente teve a oportunidade de ir em Israel. E lá a gente viu um negócio desse daqui. Alguém conhece isso? Sabe o que é isso? Isso é a famosa prensa de oliva, né? Eles colocam dentro dessa roda aí, dentro dessa parte de baixo aí, azeitonas e pegam na ponta do lado de lá daquele pau e começam a rodar isso daí e começam a amassar toda a azeitona. Eles vão moendo a azeitona. Depois, eles pegam a azeitona e colocam dentro desse saco aqui, dentro desse saco. Depois colocam várias azeitonas dentro desses sacos aqui e vai colocando um saco em cima do outro. E colocam essa madeira aqui em cima, pressionando, só com o peso dessa madeira aqui, pressionando a azeitona. E aqui do lado, não sei se vocês estão conseguindo ver, né?
aqui do lado, eles começam a escorrer o azeite, né? Nesse canto aqui, ó, tem uma valetinha, só com o peso dessa madeira, em cima desses sacos cheios de azeitona, começa a escorrer o azeite aqui. Esse primeiro azeite que escorre quase que naturalmente, só com o peso dessa madeira em cima deles, sem muita pressão, é o azeite que eles chamam de extra virgem. O primeiro azeite que é saído, que sai aqui desses sacos aqui com da azeitona, eles começam, é o extra virgem. Eles chamam do azeite mais puro. Na época do Velho Testamento, esse azeite que saía aqui dessa primeira prensa aqui, que é só o peso da madeira, era o azeite que eles levavam para o templo, para ser usado no templo de Deus, para Deus. Depois, na outra ponta, né, eles têm 3 pesos aqui. Ó. Cada peso desse tem 500 quilos. O que eles faziam? Eles amarravam, né, um peso desse aqui, amarravam um peso desse daqui, e pensa que esse negócio começa a baixar e começa a prensar mais ainda. Então, pensa que aquele peso está trazendo essa madeira aqui para baixo e começa a pressionar isso aqui. E aí começa a sair um óleo dessa segunda prensa aqui, de 500 quilos. Esse óleo é o óleo que eles levavam para casa das pessoas e usavam para fazer comida, para fazer uma série de outras coisas. Depois, eles pegavam, colocavam um segundo peso, mais 500 quilos. Agora, 1.000 quilos, pressionando esse monte de saco de azeitona um em cima do outro. E aí saía uma terceira leva aqui de azeite. Esse azeite é que muitas vezes eles usavam para acender lamparinas e fazia alguma outra coisa. E por último, eles usavam esse terceiro peso aqui, trazendo, né, mais 500 quilos, ou seja, 500 mais 500 mais 500, 1.500 quilos. Depois de 1.500 quilos, saía o último restinho de azeite dessa prensa aqui. Esse azeite era usado, né, para quase nada, para engrenar alguma coisa, para usar para alguma coisa mecânica. Não se usava no templo, não se usava nas lamparinas, não se usava nas casas, usava para um serviço mecânico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a gente acha que quanto mais pressionado nós formos, melhor vai ser a coisa. Só que a prensa de azeite mostra que quanto mais pressionado, pior é a qualidade do azeite. O azeite que era oferecido para Deus era o azeite que não sofria os 1.500 quilos de peso nas costas. Às vezes a gente acha que eu vou ser melhor para Deus quando eu tiver com 1.500 quilos nas costas. Não é verdade, né? Você vai servir melhor a Deus. Você vai ser mais bênção na mão de Deus. Quer seja homem, quer seja mulher. Quando você está dando algo sem pressão. Quando você está fazendo algo que é extra virgem para Deus. Por isso é tão caro o azeite extra virgem. E espero que essa ilustração, espero que essa mensagem, né, ajude a você, né, a compartilhar as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades com outros irmãos, com outros jovens, ou como a Isabel falou, com outras pessoas até mais adultas, que vocês confiam, que vocês prezam e que te ajudem a servir melhor no reino de Deus. Que tudo isso vai ser usado para a própria honra
e glória de Deus e para o crescimento de cada um de vocês.